Olá, estamos ao vivo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre saúde, práticas integrativas e as ciências que as embasam, conectando você com profissionais incríveis que são nossos parceiros, nossos convidados, as nossas conselheiras e a mim mesma, Ana Monteiro, que sou advogada, terapeuta neurobiológica vibracional e idealizadora aqui desse projeto, que eu acho lindo. Então seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com a doutora Natália, uma profissional incrível, com um currículo imenso, e eu vou ter que ler uma parte só aqui, porque é muito extenso o currículo da doutora Natália Borges. Ela é graduada em Medicina pela Universidade de Iguaçu, residência médica em Pediatria, Endocrinologia, graduada em Homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, pós-graduada em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase, Prevenção e Tratamento de Doenças Relacionadas à Idade, pela Universidade de Ensino do Ingá, do Dr. Laí Ribeiro. Tem curso de ozonioterapia com o Dr. André William, imersão em medicina integrativa e tricologia com a doutora Elisete Kaffler. Acho que é isso. Curso de medicina personalizada por meio de biorressonância com o Dr. Laí Ribeiro também. Pós-graduada em terapia neural com o Dr. Joel Alves. Pós-graduada em terapia nutricional parenteral. E muito mais. A autora, estou aqui com um livro no qual ela participou como coautora, falando sobre homeopatia, que é o nosso tema hoje aqui dessa live. Como funciona a homeopatia, né? Então, uma médica integrativa e autora. Eu conheci a doutora Natália no lançamento desse livro aqui, Terapias Médicas Complementares e Integrativas. Ela é coautora, tem um artigo aqui dela, de autoria da doutora Natália Provenzano Borges. E ela fala aqui sobre homeopatia. E logo no início ela coloca uma chamada, um texto, né? Que fala assim: tudo é veneno, não há nada que não seja veneno, depende tão somente da dose. Na verdade, quem disse isso foi Paracelso, né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a doutora Natália. Eu, enquanto estava lendo esse artigo, né, dela sobre homeopatia, eu percebi, né, eu li aqui no artigo que a homeopatia ela tem mais de 200 anos, né? Eu achei que era algo mais novo, mais recente. Então, olha como é interessante a gente estar sempre lendo, aprendendo, né, com o conhecimento de outras pessoas. Esse é nossa missão aqui no USP, sempre trazer conhecimentos sobre saúde, sobre práticas integrativas. Que delícia! Agora sim, estava aqui conversando, já li seu currículo, já falei de você, dando boas-vindas aqui pro pessoal. Tudo bom? Tudo bom, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Doida para conversar. Lá, eu quero que você já comece então conversando, dizendo para a gente. Eu falei seu currículo, falei do livro aqui, da sua participação no livro, né? Falei, inclusive, que a gente vai falar exatamente sobre homeopatia, que é o tema da nossa live, que é o tema também do seu artigo nesse livro. Comentei que ele conheci nesse aqui do lançamento. Então, doutora Natália, conte pra gente um pouco da sua trajetória, o que lhe trouxe, né? Porque, como eu li aqui no seu currículo, você veio de uma formação tradicional na medicina, né? E a gente sabe que a medicina é mais voltada para a questão farmacológica, essa medicina que a gente conhece, né? Mais tradicional. Como foi a sua trajetória até chegar na homeopatia, na medicina integrativa, nesse conceito, nessa expansão, né, da medicina integrativa?
Vou fazer 28 anos de formação. E assim, quando eu entrei na faculdade, até hoje, né, a faculdade, ela é assim, ela ensina o aluno para aprender farmacologia. Então, a gente já entra na faculdade para aprender a passar remédio. Ela ensina o aluno para aprender farmacologia. Então, a gente já entra na faculdade para aprender a passar remédio. E não para olhar. Infelizmente, o ensino ainda continua o mesmo. Mas, e assim fui eu. Fiz logo 6 anos de faculdade, depois eu fiz a minha especialização, eu fiz 2 anos de residência em pediatria no Hospital de Servidores, depois fiz endocrinologia pediátrica no meu R3. Nesse meio tempo, o meu filho, ele estava com... Eu tive um filho no final da residência, indo para o R3, e ele tinha muitos problemas de refluxo, alergia alimentar, dermatite atópica. E eu, como pediatra, o que a gente fazia? Corticoide, né? Era aquilo tudo, não olhava nada, não olhava alimentação, não olhava nada. Até que uma amiga minha falou assim, Natália, por que você não vai numa consulta numa professora nossa, que elas estavam fazendo homeopatia lá no Instituto Hahnemanniano do Brasil? Aí eu falei, então me dá o telefone. Aí marquei, agendei, e assim, eu adorei. E aí eu comecei a fazer homeopatia. E aí eu fiz 3 anos de homeopatia lá no IHB, e aí que eu comecei a enxergar a medicina de uma forma muito diferente. Porque a homeopatia, ela tem uma forma diferente, porque a gente tem a gente aprendeu a antidotar. Tá com febre, dá um antitérmico. Tá com dor, dá um analgésico. Então, a gente antidota tudo. A homeopatia, não. A homeopatia, você trata o semelhante com semelhante. Então, Hahnemann descobriu isso. Quando ele começou a ver substâncias que levavam o quê? A formar sintomas em pessoas sãs, né? Boas. E aí, quando ele começou a diluir aquelas substâncias, ele usou essas substâncias diluídas em pessoas doentes com esses mesmos sintomas e houve a cura. Então, a homeopatia era tudo diferente do que eu havia aprendido nesses anos todos, né, da medicina. E aí eu me encantei, aí eu comecei também a ter público adulto, né, porque até então eu era só pediatra, aí eu comecei a trabalhar muito adulto, só que ainda faltava mais. Sabe? Deus falou assim, não, tem mais coisa ainda que eu vou dar para ela. No decorrer do tempo, eu comecei a ter problemas de saúde, até que eu abri um quadro de tumor endometrial. E eu em bexiga. E eu retirei, fiquei com 1/3 da bexiga, retirei quase ela toda. E a medicina tradicional, mesmo com a homeopatia, eu tinha algum controle, mas eles só queriam que eu fizesse o quê? Anticoncepcional, porque eu não podia mais menstruar, e mais nada. Aí eu falei, não, tem que ter algo mais, algo mais. Não, senão daqui a pouco eu vou ter endometriose em outros órgãos, aí começam as mutilações. Tira a bexiga, tira útero, tira ovário, tira, que aí vira a festa. Eu falei, não, eu tenho que entender. Foi aí que eu conheci o Lai Ribeiro e fui para São Paulo fazer minha pós-graduação. E aí eu descobri a medicina integrativa como um todo, né? E aí eu consegui juntar a homeopatia, consegui entender sobre terreno biológico de uma forma mais complexa, comecei a entender a importância da alimentação, da limpeza do corpo, de mudança de pensamentos, de estilo de vida, porque não adianta a gente só cuidar de uma área da vida. A gente precisa olhar igual a roda da vida, a gente tem que ver todas as áreas. E aí hoje me sinto assim uma médica muito melhor, sabe? Já pedi muito perdão a Deus, porque a gente já ensinou tanta coisa errada, né? Porque a gente aprendia daquela forma. E eu falava, ai, me perdoa. Mas a gente não sabe. É o que eu sempre falo, quando a gente ignora, não é um erro. Mas quando você começa a conhecer, aí você mantém aquilo, aí você já tem uma responsabilidade sobre isso. E aí o erro tem um peso maior. E assim, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que eu não sei nada, né? Porque a gente vai aprendendo. E mais eu quero estudar, mais eu quero aprender. E eu sempre falo, hoje eu sou uma Natália, amanhã eu já sou outra, porque eu estou conhecendo, é muita coisa. A gente não tem noção, né, do que a gente tem aí para aprender. Não temos noção do quanto nós somos enganados
pela indústria farmacêutica, alimentícia, enfim. É muita coisa por trás que a gente não tem ideia. E a gente vai descortinando aos poucos, a gente vai falando. E assim, eu peço sempre assim, que eu consiga tocar o coração das pessoas, porque não adianta eu falar se quem está me ouvindo não quer aprender. Aí não adianta. Mas se a pessoa está aberta, disposta a querer saber o novo, eu acho que ela encontrou uma dupla certa, né? Que nós gostamos disso, né, Ana? Nós adoramos isso. Antes de você chegar, eu estava falando que essa é a missão do NUSP. Quando eu idealizei o NUSP, foi exatamente nessa intenção de divulgar, de promover esses conhecimentos que também me deslumbraram. Eu não sou médica, eu sou de formação, eu sou advogada, advoguei 25 anos, mas a vida me levou para essa investigação sobre saúde, em razão dos cuidados que eu cuidei da minha mãe por 10 anos, então isso acabou me levando a querer entender o que estava acontecendo e não só nessa história de ficar medicando, né? Inclusive, enfim, aí a história é longa, se for entrar nisso aí a gente não sabe. Mas depois, aí ela faleceu e depois eu continuei, né, me encantando com esses conhecimentos todos e achei por bem levar isso para mais pessoas com esse movimento, chamando pessoas que tenham essa expansão, que não cuidem da doença, mas cuidem da pessoa, né, que tenham esse olhar ampliado, expandido sobre o funcionamento do organismo, enfim, que não fiquem só nessa coisa de dar remédio, né? Porque remédio, na minha percepção, eles têm o seu valor em determinadas situações para tirar de uma crise, mas não pode, ele não cura ninguém. Né? Aliás, ninguém cura ninguém, né, doutora? A cura ela é de dentro para fora, a gente só ajuda nesse caminhar aí das pessoas, né? É um encanto, esses conhecimentos, depois que eu comecei a me aprofundar, né, nos conhecimentos de epigenética, neurociência, física quântica, então, é a minha paixão, né? Mas vamos lá, como é? Eu li o seu artigo, eu tratei a minha filha desde que ela nasceu com homeopatia e não sabia exatamente como funcionava, né? Mas nunca gostei, você vê, né? Engraçado. Mesmo lá atrás, quando eu ainda estava na advocacia e tudo, eu nunca engoli de verdade a medicina tradicional, né? E sempre tratei ela com homeopatia. Graças a Deus deu certo. Hoje ela é uma mulher já mãe, tá grávida de novo, super saudável, graças a Deus. Mas eu vim aprender um pouquinho sobre a homeopatia, de como funcionava, recentemente. Eu vou falar da forma como eu aprendi, e quero que você, que é especialista, me diga se esse raciocínio faz sentido. A homeopatia é como se ela provocasse no nosso organismo o mesmo sintoma, como se ela aumentasse aquele sintoma para que o organismo pudesse reagir. Faz sentido isso? Então, é o que eu falei, é o semelhante curando o semelhante, né? Quando o Hahnemann começou a aplicar e usou essas substâncias em pessoas sem sintoma nenhum, aí ele começou a descrever o que aquelas pessoas estavam apresentando. Vamos supor, tosse, cansaço e febre. É a substância A. Aí o que ele fez? Ele diluiu essas substâncias. Ele foi diluindo e sempre succionando, diluindo milimetricamente, né? Tem CH, tem LM, você tem várias frequências, e aí você vai diluindo, no final não tem matéria, é só energia. Aí ele pegava uma pessoa que estava com tosse, febre e cansaço, e usava essa energia daquela substância que desencadeou esses sintomas numa pessoa sã. Essa substância, essa energia, ele dava para a pessoa doente com os mesmos sintomas. E essa pessoa melhorava. E aí, assim... Então, o mesmo sintoma, ou seja, a mesma frequência do que aquela pessoa estava apresentando, né? É a nível de frequência, de informação frequencial, né? Não tem matéria. É uma das coisas que a medicina tradicional, eles entram
né, de forte falando que a gente que não tem comprovação. Hoje já foi comprovado, já é uma especialidade, né, mas nós lutamos por isso, porque como não tem receptor, não tem receptor. A homeopatia é frequência, é energia, ela atua na nossa energia vital. Então, como é que vai comprovar isso? Qual remédio que atua no receptor tal, entendeu? Então, elas alegavam que como assim? Vocês estão Na verdade, existem milhares, trilhões de receptores, porque cada uma das nossas células, né, e são trilhões, tem receptores de frequências informacionais, de vibração. E a biofísica, ela antecede a bioquímica. Sim, mas vai falar isso para a medicina ortodoxa, né? Então, até eles entenderem. Aí agora não, agora vem biofia, a partir da medicina quântica. Nossa, a gente deu um pulo, né? Muito grande. Porque trabalhar com energia, até hoje as pessoas, elas, mas eu não acredito. Eu falo, gente, põe o dedinho na tomada e vê o que acontece. Você não é uma energia, não quero. Não estou vendo, mas põe o dedo. Então, nós somos energia, não tem como, entendeu? A gente saber disso. Mas as pessoas precisam ainda ver. Mas quando você recebe o tratamento, você sente, o seu corpo sente. Agora, qualquer tratamento, né, a gente precisa estar com o nosso terreno biológico limpo. A gente precisa entender isso. Até para o medicamento agir de uma forma melhor. Até porque está com a energia mais equilibrada. Doutor, e quem está nos ouvindo que não conhece, né, muito, o que seria o terreno biológico? Então, Esse terreno biológico, o que seria isso? o terreno biológico, imagina você estar num aquário, né? Um aquário todo sujo, e o peixinho adoece. Aí você vai, tira o peixe do aquário, trata o peixinho e põe de novo no aquário. O que vai acontecer? Ele vai estar doente de novo. Então, a gente precisa limpar o aquário. O aquário é o nosso terreno biológico. A gente precisa desinflamar, tirar os alimentos que nos fazem mal. Temos que limpar as toxinas, porque a gente usa muita toxina, mesmo a gente não sabendo. É na água, está nos alimentos, está na poluição eletromagnética. O pessoal, então, que fica com esses fones com Bluetooth, pessoal que fica com aqueles relógios junto com o telefone, aquilo ali contamina muito, poluição eletromagnética para o cérebro. O do Bluetooth, sem fio, eu sabia, mas o do relógio eu não sabia. Relógio. Uma outra coisa que eu peço às mães para não usarem, tênis com luzinha, porque aquilo ali também tem LEDzinho e tá lá na região plantar, faz uma ligação crânio-sacral ali, também interfere no nosso corpo. Então, isso tudo é toxina. Os parasitas, quem gosta de comida japonesa, tá cheio de parasita. Então, você está se contaminando o tempo inteiro, né? É maquiagem, é esmalte, é perfume, é creme. Porque eu sempre falo assim, o que a gente não pode botar na boca, a gente não pode passar na pele. Se você não pode comer, não passa na pele, porque vai absorver. E aí, você passa tudo na pele. Então, é cheio de produto aí, cheio de química, cheio de toxina, cheio de corante, cheio de parasita. E cheio de fungo, porque é muito doce, a gente vai comendo doce, os fungos, a mão doce. Então, o que acontece? Quando Deus criou o nosso sistema imunológico, ele cuidou para que a gente fosse fera em bactéria e vírus. Mas a gente está enfiando poluição eletromagnética, estamos enfiando fungo, parasita. O sistema imunológico ele não sabe dar com isso. E aí ele está ficando doido. É muita informação e ele não dá conta dos vírus e bactérias. Aí começa infecção. O que eu falo com os pacientes? Um exemplo simples. Você é um copo. Se você está no planeta Terra, não tem como esse copo estar vazio. Porque não adianta, a gente vai ter toxina. Não tem jeito. De alguma forma. Mas a gente pode manter esse copo vazio. O máximo que a gente puder. Por quê? Se esse copo extravasar, você começa a ter os sintomas. Qualquer sintoma que você tenha hoje é porque o seu copo está extravasando. Você já está com toxina em excesso.
E aí começa a evoluir, vai para internação, CTI, morte. Ah, mas ele morreu assim. Ninguém morre assim. O copo precisa extravasar. Tem que estar extravasando. Então a pessoa me pergunta assim, Natália, pizza faz mal? E aí eu falo, depende de quem come. Por quê? Porque se o seu copo está vazio, aquela pizza ela vai inflamar você, ela vai subir um pouquinho, mas o nosso corpo é autocurável. Ele é uma máquina sábia. E aí ele vai dar conta que você vai ficar um pouco inflamadinha e ele vai baixar esse copo de novo. Agora, se ele já está lá em cima, essa pizza pode ser a gota d'água para ele extravasar. E ela te adoece. E aí a questão da quantidade também, porque uma coisa é você comer uma pizza num momento, sei lá, do encontro, num aniversário, outra coisa é você tornar esses alimentos o seu dia a dia, né? Porque aí esse copo que você está falando vai encher rapidinho. Então, mas se a pessoa está comer só no final de semana, mas se ela está com o copo cheio, ela tem que ter cuidado. Entendeu? É diferente de uma pessoa desinflamada. É isso que as pessoas têm que entender. E você não vai dizer, ai, mas eu não vou viver. Gente, a gente precisa desinflamar, sabe? Trabalhar esse terreno. E isso é a parte mais difícil. Porque a gente tem que mudar o drive mental, a gente precisa mudar, desenvolver o nosso domínio próprio mesmo, que é a parte mais difícil. Ah, mas eu vou comer o quê? A gente pode comer comida de verdade. Porque nós estamos vivendo muito no automático. É muita facilidade, é tudo comprado, é tudo industrializado, é tudo ultraprocessado. Isso é muito prejudicial. E as pessoas elas não estão querendo lidar com nada, com sentimentos, com o trabalho de construir uma comida, sabe? Sentiu falta de ar, toma remédio. Tá com insônia, toma remédio para dormir. Tá muito agitada, toma um calmante. Estou engordando, aplica um remedinho para emagrecer, para tirar apetite. Gente, tá todo mundo à base de fugas, de não ter contato com você. E aí vai acumulando os efeitos colaterais, porque se você toma um remédio para dor de cabeça, tem efeito colateral. Aí daqui a pouco você toma um remédio para insônia, toma um remédio porque está com dor no estômago, toma um remédio para dormir, outro para acordar, e vai somando aí os efeitos colaterais de cada um são absurdos, né? Eu sempre falo, até para pessoas próximas, estou tomando remédio tal, você leu a bula antes? Pelo menos com consciência do que pode acontecer, né? As pessoas não se dão conta disso, né? Não se... Vai subindo o copo, né? Vai subindo o copo. Só um instantinho, rapidinho. Aí vai subindo o copo e a pessoa não dá conta. E assim, está cada dia mais esse crescimento de farmácia. Você pode olhar aí numa rua pequenininha, quantas farmácias imensas sendo construídas, né? É uma do lado da outra. Então a gente precisa olhar, porque é uma manipulação, porque assim, você adoece na alimentação, e vai gastar dinheiro na farmácia. E é uma interação aí. As indústrias estão juntas, a alimentícia e a farmacêutica. É uma manipulação, porque assim, você adoece na alimentação e vai gastar dinheiro na farmácia. E é uma interação aí. As indústrias estão juntas, a alimentícia e a farmacêutica. Exatamente. Eu sempre falo que o meu trabalho eu trabalho na interseção entre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Porque quando a gente começa a compreender essas engrenagens de controle, né, os sistemas que nos controlam, então nós temos aí esses sistemas todos que você está falando, não vamos falar, né? Uhum. Sei que a Glide cai, mas eles existem, né? E se a gente não se der conta disso, se a gente não conseguir expandir, aumentar nosso conhecimento para perceber esses sistemas de controle, nós não vamos conseguir sair, nós enquanto população. E aí a gente vai continuar nessa prisão. São várias prisões, nós temos vários aprisionamentos e a gente precisa sair de cada um deles aos pouquinhos, expandindo com conhecimento. Na realidade, o sistema ele já entendeu, né? A gente que precisa conhecer o jogo.
Porque essa prisão é o que é o melhor para eles. Tornar cada um de nós manipuláveis. Então vamos lá. Começa com a ingestão de estrogênio, né? Se você vê hoje, os homens estão estrogenizados. Então, se você esquenta uma comida no micro-ondas no plástico, se você toma uma garrafa de água com plástico que está no carro, lá naquele calor está liberando estrogênio, né? Se você está comendo essas porcalhadas toda aí, esses ultraprocessados, esses leitinhos achocolatados, esses iogurtinhos, tudo isso aumenta estrogênio. Então, você às vezes vê um bebê com um micropênis, sabe? Uma menina pequenininha já com mama. Cara, vê alimentação. Antes de pensar em algo, tá com algum distúrbio endocrinológico. Vê alimentação. Para de esquentar mamadeira no micro-ondas, para de ficar dando esses achocolatados. Vai diminuir o índice de estrogênio. E os homens, eles estão estrogenizados. Se você observar, os homens hoje estão tudo com peito, com cintura larga, bundão, né? Isso aí é formato de mulher. Os homens eram mais triangulares. Não estão. O abdômen parece gravídico. E o que acontece com o homem estrogenizado? Ele não é ativo. Ele não tem voz. Ele se feminiliza, até no cérebro. Quem não vai para a guerra, quem não dá o não grosso, é isso que todo o sistema quer. Os homens mansos. E a gente está entrando. É uma das manipulações. E a gente tem que observar. E é muito triste porque a gente fala e as pessoas não escutam. Porque assim, as pessoas estão vivendo como zumbis, né? Eu tenho vários pacientes que eu pergunto, você consegue se ver quando escova o dente? Não. A pessoa está de frente ao espelho escovando o dente, mas não se olha. É tão automático, sabe? Não se olhou. Só olhou o cabelo para ver se tá, mas não se olha, não olha o olhar, não vê como é que tá. Não se olha. Não tem esse costume. E estão vivendo por viver. Dormem e acordam no automático. Então, assim, eu pego isso muito no consultório, sabe? E isso me chama muita atenção, porque a gente está robotizado. A gente não está pensando. É verdade. Doutora Natália, a gente então falou do princípio da semelhança, né, que é a base da homeopatia. A senhora já comentou da questão do terreno biológico, né, do sistema imunológico. A importância de tratar o indivíduo na sua totalidade, não apenas os sintomas isolados, isso é uma coisa que a gente, né, já falou aqui desde o início. Eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente alguns casos maravilhosos da sua prática clínica, da sua observação, onde a homeopatia foi assim um sucesso total, né? Imagino que todos os casos sejam de alguma forma sucesso, mas algo assim que foi muito impactante. Não, assim, eu até coloquei um livro, né, que eu acho que vale a pena ler, porque assim, ó, eu gosto muito de trabalhar a homeopatia, eu gosto muito dos isoterápicos, sabe? Você usa a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que tem problema dermatológico, eu gosto de usar a própria pele, sabe? Eu gosto de usar a própria estamina, eu gosto de fazer o próprio, às vezes o próprio órgão também, a gente trabalha com os organoterápicos, então você vai usando isso em outras frequências, né, para você tratar aquilo. Então, vamos supor, uma pessoa com dificuldade no aprendizado, eu gosto muito de usar o cérebro, sabe? Eu uso em 2LM. Quando a pessoa tem uma dermatite, eu uso a própria pele mesmo, junto com estamina, eu ponho uma serotonina, que também ajuda. Faço essas associações. E as respostas são muito boas. É a mesma coisa com estrófilo para a parte de alergia de inseto. A gente usa a homeopatia, a resposta é maravilhosa. Agora, sempre lembrando que uma coisa sozinha não, uma andorinha só não faz verão, né? A gente precisa orientar. Então, assim, peguei já casos de crianças com problemas de depressão, peguei uma adolescente que não saía da cama e se automutilava, se cortava, entendeu?
E eu trabalhei só com homeopatia e com a terapia junto, né? Porque a gente tem que trabalhar, entender o que está por trás, porque a gente vira terapeuta, não tem jeito. E quando precisa, a gente tem junto a terapia associada. Mas eu não consigo encontrar um remédio na homeopatia. Como é que eu vou descobrir o semelhante daquela pessoa sem conhecer ela como um todo? Porque não é só o sintoma físico. Entra o sintoma físico, entra o emocional, o espiritual. Você tem que ver a dinâmica familiar, principalmente se for criança. Então, assim, se for criança, você precisa ver os pais, que a criança às vezes é só uma help, né? A família está doente, a criança só está mostrando que a família precisa ser cuidada. Então, assim, agora esse caso dessa minha paciente, ela tinha 15 anos, e ela estava lá em depressão, não saía do quarto, e nós trabalhamos muito, foi o luto, foi abandono, essa dinâmica com a homeopatia, ele foi maravilhoso. Até hoje ela está comigo, ela já está com 30 e poucos anos, mas assim, foi lindo, porque quando a tia dela me procurou, ela falou assim, o médico da minha sobrinha está de férias, e ela está sem tratamentos, ela está precisando de uma receita para comprar os remédios controlados, e ela não pode ficar sem, e ele está de férias. Você poderia fazer para mim? Aí eu olhei, devia ter uns 5 remédios controlados. Aí eu falei assim, tá bom, mas qual a idade dela? 15. Eu falei, oi? Falei, por que ela tomou isso tudo? Aí foi que ela começou a me falar. E eu falei, posso ir na sua casa vê-la? Porque ela não saía de casa. Ela estava trancada no quarto, igual um bicho, né? E aí eu fui na casa dela, nas primeiras consultas ela me agrediu muito, ela não me deixou, nossa, eu não queria nem ficar ali, porque ela me agredia, queria me agredir. E eu acho que eu continuei indo. Continuei indo até eu entrar e vincular. Entendeu? E aí depois que vincula, acabou, né? Aí a gente consegue ali ter o acesso. E enquanto eu não conseguia, era só homeopatia. E aí eu trabalhei com a mãe, entendeu? Eu fui também, porque eu não trato só o paciente, a gente tem que tratar a família. Ainda mais quando precisa desses cuidados, né? E aí eu fui trabalhar, e essa menina até hoje, ela é minha paciente ainda, e aí depois o legal é que ela vai percebendo, ela me ligava, tô com vontade de voltar pra cama. Falei, então vamos lá, Aí a gente orientava, mostrava, e tomava os homeopáticos. Então, assim, foi muito linda essa história. E tenho hoje até ela pra contar, só que ela é tímida. Eu já falei, a gente tinha que fazer uma live, alguma coisa, mas ela é tímida. Mas uma hora vai. E é bem legal esse quadro. E os quadros alérgicos, eles têm umas respostas maravilhosas, desde que também você tenha uma higiene alimentar. E tem que ter esse foco. Nada nem ninguém vai ajudar você a melhorar se você tem uma alergia a determinado medicamento, a algum alimento, você continua usando ele. Então não tem como. E aí a resposta é incrível. Você não precisa, porque é o que você falou. Você pode tirar você tem que tirar o paciente da fase aguda. Ninguém quer sentir dor. Então eu não sou contra os remédios, né, da farmácia comum. Não sou contra. Quando precisa eu uso. Se precisar de antibiótico eu uso. Se precisar, tá com muita dor. E a gente vai, ninguém quer ficar com dor. Agora, é o que você falou. Tirar da fase aguda. É igual esses prazóis da vida. Eles são excelentes para tirar você daquela crise. Acabou. Você tem que entender o porquê que você está queimando daquele jeito. Agora, as pessoas, elas cronificam, ficam anos, parece que é até uso contínuo, elas vão comprando igual água. Aí, que eu... Esse é o ponto do meu trabalho como terapeuta neurobiológica vibracional. É entender exatamente a conexão da informação vibracional, porque se tudo é informação, e a física quântica já nos prova isso, né? Não sou eu que estou dizendo, é a física quântica que nos traz esse conhecimento. A própria homeopatia, como a doutora trouxe, é vibracional, não tem matéria. Na verdade, todos nós somos feitos dessa informação vibracional. Tudo é informação vibracional, tudo é energia. Há uma correspondência da matéria com essa energia, com essa informação vibracional. Então, a partir do que o corpo está trazendo, você tem uma informação vibracional correspondente. Princípio
né, da dualidade, matéria e energia. Você tem uma correspondência. Então, dentro do meu trabalho, a minha função é encontrar essa raiz informacional que está correspondendo na matéria àquele sintoma que ela está apresentando. Né? Então, o meu trabalho é especificamente nesse ponto. E aí, em parceria com outros profissionais, e aí vem, por exemplo, a homeopatia ou outro tipo de... Né, tem uma parceria muito grande com a doutora Rosângela, que trabalha muito a questão do sintoma, da imunidade, né, do corpo, que é fundamental, é a questão do terreno biológico, né? Mas eu sou encantada com esse trabalho, com essa percepção dessa informação, porque tudo é informação, e o nosso corpo essa matéria é a construção de uma vida de informações que foi sendo materializada. Então, na minha perspectiva, na minha forma de trabalhar, o que a gente chama de inconsciente é exatamente essa informação materializada, essa memória celular que nos faz repetir os padrões vibracionais que estão aqui, que a gente já faz automaticamente. Eu sempre falo que qualquer trabalho, o corpo adoece. Então, assim, sempre que aparece algum sintoma agudo no meu corpo, eu falo, o que você quer me dizer com isso? Eu não nasci com isso, eu te dou 3 dias, eu falo mesmo. Um dia eu tava com uma dor no joelho, eu tava lá em Visconde de Mauá, um monte de trilha, cachoeira, e eu falei, olha só, o que você quer me mostrar com isso? E aí eu falei, eu te dou 3 dias pra você ir embora. E eu continuei com dor, fazendo trilha, eu falei, isso aqui não vai parar, porque ele só quer me dizer alguma coisa. E realmente, eu fui assistir uma série, e aí aquela série me levou em uma situação emocional que eu não queria me dobrar. Era uma coisa que eu precisava realmente me humilhar. Eu estava errado, eu tinha que me dobrar. E eu não me dobrava. Dei no joelho, tuf. Aí depois que eu entendi, chorei, não sei o quê. Menina, o joelho acabou. Então é maravilhoso. E as pessoas acham que isso é absurdo, que não é possível, mas quando você encontra a raiz mesmo, que está vinculada com aquela dor, é assim, ó. Aí aqui é interessante. Tem gente que pergunta se é bruxa. Não, não é bruxaria, gente, isso é ciência. Todos os nossos órgãos têm uma função biológica. Senão todo mundo adoecer no mesmo órgão. Existe uma função. Por exemplo, olha o caso que você trouxe. O joelho é uma articulação, tem uma articulação, é uma articulação, uma estrutura que se dobra para caminhar, para se ajoelhar. No caso, onde eu estava? Né? Então, assim, o próprio corpo traz as informações dessa questão que está por trás, que é uma questão informacional, que tem uma emoção vinculada, e quando a gente acha isso, e esse é o meu trabalho, achar essa informação, é assim. Aí você vai cuidar dos sintomas, mas a raiz você já... E o mais interessante é, como você falou daquela sua cliente, é a consciência, né, que você disse, aí ela já começava a me ligar quando dava vontade de ir para o quarto. Então, assim, a consciência daquela ação, daquele comportamento que é automático, quando ele começa a vir e você já tem a consciência, você começa a perceber, você tem um gap aí, que é nesse gap que você atua. Então, aí esses tratamentos físicos, inclusive a homeopatia, ela ajuda. Eu falo que é uma lente. Né? Eu falo que a homeopatia é igual um exame oftalmológico. Eu vou ajustar para você conseguir ler as letrinhas. Agora, qual livro que você vai escolher, eu não sei, mas eu estou ali para te ajudar a ler. E aí você consegue começar, não que você nunca mais vai adoecer, não, mas você começa a fazer o link mais rápido, você já consegue ressignificar aquilo. É a mesma coisa com o outro. Quando você, ai meu Deus, a Ana acabou com o meu dia. Aí eu sempre falo, mas isso não tem a ver sobre a Ana. Tem a ver sobre a minha história. O que aí começa você fazer a sua autoleitura. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante e também está comprovado é a palavra, né? A palavra declarada.
o poder da palavra, porque a palavra declarada, ela atua na membrana celular. E a gente sabe hoje com a epigenética que o núcleo da célula não é mais o que domina. Por isso que hoje a epigenética, ela entrou aí para deixar a genética meio que obsoleta. Porque assim, por exemplo, minha família toda é diabética. Ah, não, eu vou ser diabética porque minha família é diabética. Não é mais assim, você não é refém da sua hereditariedade. Porque eu posso hoje deixar os genes da diabetes dormindo e eu ter um estilo de vida top, uma alimentação top, ter pensamentos bons, não acordá-los. E aí eu não vou ser diabética. Então isso é epigenética, você consegue controlar esses genes, sabe? E a palavra, ela atua na membrana celular. Tudo que atua na membrana celular atua no nosso sistema psíquico, neuroendócrino, cardio, imunológico. Em todo o sistema. Então, tudo que você fala pode te curar ou te matar. E quando você fala, o que sai da sua boca? É o que você pensou, não é? E quando você fala, você gera o quê? Um sentimento, você gera uma imagem, você gera uma memória. E a soma da memória gera uma crença. E a Você gera peptídeos, neuropeptídeos, que vão dar informações para vai entrar na corrente sanguínea aquela informação. Então, o pensamento que tem uma frequência de dor, de raiva, você vai colocar essa informação no seu corpo inteiro. Sim. Né? Isso é uma informação que acidifica o organismo, que estimula o cortisol. Então, a gente baixa o sistema imunológico. Então, é tudo interligado. Né? Então, quando você tem esses pensamentos, e mais uma vez, às vezes esses pensamentos, eles estão no automático. Então, se você tem uma informação já armazenada nesse conjunto informacional que é o nosso corpo, e esse subconsciente ele é muito mais forte do que a nossa consciência, a gente sabe disso, 95% para 5%. O Dr. Bruce Lipton traz para a gente essa informação de uma forma muito legal. Ele fala assim, como se, imagina que a consciência seria só 5%, e o subconsciente, né, 95%. Só que esses 95% agem como se fossem computadores com processadores de 40 milhões de bits por segundo. E os 5% de consciência, o processador é de 5 bits por segundo, 40 bits por segundo. É uma diferença absurda do processamento. Unindo o processamento com a quantidade, 95 para 5, quer dizer, é uma coisa absurda. Então, a gente precisa realmente estar o tempo todo buscando essa consciência. E não volta para o automático. Voltar para o automático é o que acontece. Se a gente não tiver... Falando de uma forma não científica, não sei qual é o público que está nos ouvindo, mas eu espero que vocês estejam aí para outras pessoas, porque é muito importante a gente divulgar isso. O que ela falou é o seguinte, o cérebro, quando você passa por alguma situação e machucou, ele fala, nunca mais você vai passar por isso. E ele guarda aquilo. E se você revive isso, mesmo 50 anos depois, o cérebro ele é atemporal, ele não sabe se você está vivendo isso ou viveu. Não, ele vai reativar aquela dor e ele não quer. Ele faz de tudo para você não voltar. E aí você começa a manter os mesmos padrões, desde traumas vividos. E aí eu estava falando, aí tem os pensamentos, essas crenças, e a crença define quem você é. Veja você hoje, olha as áreas da sua vida, o que está legal, o que não está. O que você acha que está legal, não mexe, continua. Agora, sabe aquela área que você sabe que você poderia ser melhor, mas você sabe que toda hora você se auto-sabota? Por quê? Aí que você precisa olhar nessa área. Qual é a área? Eu estou falando de todas elas, não é só da saúde, é a área financeira, é no seu casamento, é na relação social com seus filhos, com os pais, enfim, com todo mundo, sabe?
também a financeira, que é importante. E assim, o que está acontecendo? Porque isso adoece a gente mais do que a gente imagina. E por trás desse automatismo, dessa você ficar no automático, tem as mentiras. Porque tá tudo bem. E você conta tanta mentira para os outros que até você acredita nelas. Então, tirar essas máscaras, olhar as suas mentiras, o que te irrita no outro, porque não é sobre o outro, é sobre você. Sabe, dobrar esse joelho, igual eu tive que entender que eu estava sendo muito prepotente naquela situação. Eu tinha que me dobrar. Enquanto eu não me dobrei, quer dizer, enquanto eu não me dobrei na mente, quando eu entendi que eu precisava ser mais humilde, meu joelho acabou. Então, às vezes, você está aí, por exemplo, com uma diabetes. A diabetes tem muito a ver com autodepreciação, sabe? Cada doença, o pulmão tem a ver com tristeza, a parte da digestão do estômago, o que você não está digerindo? Aqui a parte de laringe, da amígdala, o que você está engolindo tantos anos? E aí você vai se perguntando, sabe, joelho, por que você precisa se dobrar aí que você não está conseguindo? Então, o corpo, a doença é sua melhor amiga. Ela está mostrando para você o que você precisa olhar para você evoluir. Sabe? Não é sobre o outro. Ah, você quer achar, eu não sou feliz por causa da minha mãe, do meu pai, do meu marido, do meu filho. Não, por você mesmo, pelas suas escolhas. O outro pode até gritar, mas o que você vai fazer com esse grito? A responsabilidade é sua, não é? Pode falar. Exatamente. E enquanto a gente fica nesse exercício de resistência, né? Ou seja, a culpa é do outro, não aconteceu por causa do outro, eu estou assim por causa disso, daquilo, então você está sempre jogando a situação como se fosse de fora para dentro, quando na verdade está tudo dentro. E esse encontro com a gente mesmo, com esse interior, é a coisa mais preciosa que existe. Enquanto a gente não entende isso e não começa a fazer esse caminho dessa reforma íntima, né, dessa compreensão do que em nós precisa ser mudado, precisa ser observado, precisa ser, né, abraçado, acolhido, a gente não consegue, a gente fica patinando. E olha só, a gente está falando aqui, não é que a gente não tenha nossos problemas, esse pessoal deve ser super resolvido. Não, a gente sabe que é assim, e isso é um conhecimento racional, e o maior desafio é a gente colocar esse conhecimento que a gente sabe que é assim, que a ciência já nos provou, que a gente já expandiu conscientemente, mas colocar isso em prática. Então é um desafio para todos nós, né, doutora? Porque a gente, às vezes, pode parecer para os outros que a gente não tem mais problema, que a gente já está resolvido, mas não é verdade. E não é uma atividade constante, diária, de autoobservação. E a meditação, para mim, tem sido assim fundamental, tá? Porque através da meditação, quando a gente segue fazendo meditação diariamente, a gente começa a fazer um descolamento dessa consciência. Você começa a efetivamente se auto-observar. Porque quem é esse que tem, né? A gente fala meu cabelo, meu corpo, meu isso, meu aquilo. Quem é esse que detém isso, o resto todo, que é a matéria? É a sua consciência. E quando a gente começa a observar, isso é muito rico. Isso é ouro. Sim. Uma outra coisa também que a gente não tem costume, né? Qual é o único sistema que nós temos domínio no corpo? Você não consegue falar para o seu coração bater mais fraco ou mais rápido, consegue? Você não consegue falar para o seu estômago, para o seu pulmão, para o seu rim mudar. Qual é o único sistema que a gente tem domínio? É a respiração. E a gente não respira. Ninguém sabe respirar no automático. Então, assim, será que o peixe ele tem consciência do que ele faz dentro d'água? Não, porque ele não tem consciência, né? Nós estamos igual o peixe, a gente tem um oceano de ar e a gente não usa. Porque, assim, você já viu alguém ansioso respirando lento? Você já viu? Não tem como, porque essa respiração automaticamente desacelera. Não tem ansiedade, não tem como estar com a frequência plena, calma.
Então, a gente pode usar mecanismos como a meditação, que você falou, a respiração, para acalmar, porque quando a gente acalma, a gente se vê, a gente sai daquele barulho de buzina, a gente consegue se escutar, mas a gente não está conseguindo escutar nem a gente. Então, que essa live, ela tenha assim, eu acredito, né, Ana, que o nosso objetivo é trazer essa consciência para vocês. Primeira coisa, sair do automático. Avalie as áreas da vida, o que vocês estão precisando, aonde vocês precisam mexer, sabe? Olha as mentiras que vocês estão repetindo nessas áreas e não está alcançando o que você precisa alcançar. Começa a respirar. Sabe aquela técnica? Inspira 3, segura 7, expira 8. Vai fazendo. Não consegue isso tudo? Vai fazendo 3, 3 e 3, até aumentar, até a expiração ser maior. Vai se conhecendo, vai se dominando. E aí você vai buscando também tratamentos mais naturais. Sai dessa automatizada, desse automático de ir para a farmácia comprar um monte de coisa. Hoje eu estava na farmácia, aí tinha uma senhorinha do meu lado, e ela pegou assim, um monte de caixa e falou assim para mim, quero todos eles. Aí conforme ela foi mostrando, eu falava assim, tem problema no estômago, tem problema não sei o quê, tá. Aí daqui a pouco ela, eu quero um Prazol, aí pedi um probiótico, falei, cara, tá ali, estômago, intestino, tomou remédio de fungo. Falei, gente, tá tudo aí. E provavelmente vai pra padaria sair com um saquinho de pão, entendeu? Cheio de troço pro estômago, pro intestino, mas está ali. Ninguém orienta. Então, que vocês tenham essa percepção com a alimentação. Coma comida de verdade, sabe? Descasque mais, desembale menos. Isso aí, sabe? Tem saco no seu lixo, não é saudável. Se tem cascas, beleza, legal. Gaste seu dinheiro em feira, em sacolão, em açougue. Aprenda a construir o seu alimento. Põe energia de amor. Fale coisas boas. A gente sabe o poder da palavra, a gente acabou de falar. Quando você fala coisas boas, você muda a frequência molecular da água. Nós somos feitos de água. Então, fale coisas boas, olhe no espelho e fala, você é amado, você é linda, eu amo você, eu vejo você. Fala isso, porque isso é cura, gente. Isso é, porque assim, nós temos uma farmácia natural, que foi dada por Deus, né? Mas a gente prefere a farmácia dos homens. Se você abraçar alguém por um minuto, gente, você já está liberando o neurotransmissor, né? Se você ria, também está liberando. Se você abraça, se você anda descalço, se você olha para o sol quando acorda, se você toma sol na região palmar, sabe? Se você mexe numa planta, brinca com um animal, isso é remédio. Vai no mar, vai na cachoeira. Ah, tu mora longe, faz uns escaldapés com água com sal, pega um punhado de sal e joga na água, faz escaldapés. Isso é remédio. Ah, eu não tenho dinheiro para me tratar porque essa medicina é cara. Isso é barato, sabe? Vai lá no açougue, compra vísceras. Eu falo, gente, às vezes eu como um pratão de fígado, não deu nem R$10, são R$8 um pratão daquele. Sabe? Isso é saudável, tem todas as vitaminas ali. Então, assim, para de ficar botando desculpas, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ah, mas eu não gosto. Eu sempre falo, criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário. Paladar se vai mudando. São 15 dias. Não gosta, vai fazendo, vai falando no seu cérebro. Quem manda aqui sou eu. E vai fazendo até mudar. E é assim, 15 dias muda. Ai, não vivo sem adoçante. Vai fazendo, sofre 15 dias e depois acaba. Não se permita ser dominado pela mente. Porque senão a gente vai adoecer. Porque é o que o sistema quer. Ele quer a gente, engessado. Sem ter controle conosco mesmo. Então, tá ansioso, ao invés de pegar uma cartela de controlado, de remédio da tarja preta, respira. Respira. Medita. Sabe, primeiro respira para você entrar no parasimpático. Depois você tenta meditar ou entender o que está acontecendo antes de buscar um antídoto. A gente não precisa antidotar. A gente precisa ver o que aquele sintoma está querendo nos mostrar. Se vocês saírem dessa live com essa percepção e falando para as pessoas e passando essa live, eu tenho certeza que a gente já vai ter feito aí
muitos bem, assim, muito bem para o coração de várias pessoas. Cura, porque isso é cura. Não é, Ana? Maravilhoso, querida. É isso. Essa é a nossa intenção aqui no NUSP. Antes de vocês pensarem em comprar um remédio, né, se não consegue fazer um pouco disso que a doutora Natália nos trouxe, entre em contato com a doutora Natália ou com um profissional da sua confiança, que tenha essa percepção, essa visão ampliada, essa ação, essa atuação com a medicina integrativa, com uma expansão de consciência. Doutora, como que as pessoas podem encontrar para se tratarem, para conhecerem a homeopatia na prática? Quais são os meios, além do Instagram, quais outros canais a gente lhe encontra? Ó, vocês podem me encontrar, se quiser no direct, pode falar comigo, se tiver alguma dúvida, tá? No direct tem lá no link da minha bio, tem o meu contato, tem o meu celular, eu faço atendimento online, eu faço atendimento presencial, que é no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e faço atendimento online, se vocês precisarem, tá? E eu tenho até algumas coisas no YouTube, mas eu uso mais o Instagram, não consigo ter essa administração em dois. Então, no YouTube tem algumas coisas que eu gravei, mas aqui eu tenho mais coisas. Então, se vocês quiserem conhecer meu trabalho, trabalho muito também com o feminino ferido, trabalho muito com o meu público, com as mulheres. Então, tem muito conteúdo aí para vocês entenderem o que os órgãos dizem, sabe? Samanta, desculpa lhe interromper, mas é que esse tema do feminino ferido, eu quero já deixar um convite ao vivo aqui para a gente fazer mais para frente uma outra live para falar sobre essa temática. Vamos falar, porque eu achava que tinham algumas mulheres precisando, mas eu acho que agora é quase todas, sabe? Então, assim, vamos fazer essa live. Eu tenho certeza que nós vamos também ajudar. Porque qual é a minha função aqui nessa vida? Esse instrumento. Eu não posso viver coisas e não passar. É igual a Ana falou, a gente não é perfeito. Eu troco pneu com o carro andando, sabe? Eu também estou cheia de dor, cheia de problema. E essa minha dor me impulsiona a ajudar você. Isso nos traz autoridade na alma de eu poder olhar nos seus olhos e falar: eu sei que você está sentindo, porque eu também sinto. Então, isso é lindo, porque nós somos humanos, né? E se o dia que a gente parar de sofrer, não estamos mais aqui. Então, é isso, gente. Então, vamos trocar andando, vamos ajudar as pessoas com amor. E essa é a nossa função aqui, nossa missão aqui na Terra. Maravilhoso. Querida, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua generosidade de estar conosco. Quero falar para as pessoas mais uma vez, a doutora Natália tem um artigo aqui dentro desse livro, Terapias Médicas Complementares Integrativas, um livro coordenado pela querida Cristina Rohr, né? Que outro dia estará aqui conosco. Então, mais uma vez, obrigada. E até a nossa próxima live, então. Gratidão. Obrigada, querida. Beijo, tchau, tchau. Antes de você sair, deixa eu perguntar aqui, né? Tem alguém que queira fazer uma pergunta para a nossa doutora Natália sobre homeopatia, que é o tema da live, ou sobre alguma outra questão que trouxemos aqui. Se você esteve conosco aqui, não deu tempo de perguntar, ou surgiu uma dúvida depois, pode deixar, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, no meu e da doutora também. E eu faço a edição dessa live e fica no YouTube do NUSP, tá bom? Depois pode deixar perguntas aqui, por lá, fazer contato por todos esses canais, tá bom? Um beijo, então. Tchau, tchau. Beijo.